fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Olá, boa noite. No Brasil, o número de pessoas diagnosticadas com diabetes aumentou 76% nos últimos 3 anos. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, no ano passado, nesta época, 13 milhões de pessoas tinham a doença. O crescimento ocorreu em todas as faixas etárias e o dado mais preocupante revelado na pesquisa é o total desconhecimento que a população tem acerca dos sintomas, causas e riscos relacionados à moléstia. A maioria dos entrevistados cita o consumo excessivo de açúcar como o único fator causador do problema. E mais, muita gente tem o tipo 1 ou 2 da doença e nem sabe. O Brasil é o 4º país no mundo em número de casos notificados de diabetes, ficando atrás somente da China, Índia e dos Estados Unidos. Se a desinformação prevalece, nunca é demais falar sobre o assunto. E o Sobre Todas as Coisas de hoje tem como tema o diabetes. Uma boa noite a todos. Olá, Fernando. Olá, Suzete. Boa noite. Boa noite. Boa noite você de casa que está nos assistindo. Então, para falar desse tema, convidamos a nutricionista Maria Janaína Cavalcante Nunes. Ela é mestre em Nutrição e Saúde. Boa noite, Maria Janaína. Seja bem-vinda. Obrigada. Nossa outra convidada é a Ana Cristina Gonçalves de Oliveira, coordenadora do Programa de Diabetes e Hipertensão da Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria do Estado de Goiás. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. E ao meu lado está a Renata Machado Pinto, médica endocrinologista pediátrica e mestre em genética. Boa noite, doutora. Boa noite. E você de casa que está nos assistindo, manda a sua sugestão, sua participação pelo nosso e-mail sobretodasaskoisastv@hotmail.com. Tem também nosso blog, nosso Facebook com todas as informações do nosso programa. Antes de nós começarmos a falar sobre esse tema, eu quero convidá-las para a gente assistir um VT. O Fernando foi ouvir umas pessoas nas ruas para a gente saber realmente o que elas sabem, o que elas conhecem acerca do diabetes. Não é novidade para ninguém que a nossa alimentação hoje é muito rica em açúcar, não é? Doces principalmente. E as pessoas consomem isso, acabam tendo o excesso de peso, tendo a doença, muitas vezes não sabem. Vamos ver. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, a doença afeta 382 milhões de pessoas em todo o mundo. O Ministério da Saúde faz um alerta quanto à má alimentação, à obesidade e ao sedentarismo, e também ao pouco consumo de frutas e verduras. Mas será que as pessoas estão preocupadas com o diabetes? Eu não me preocupo tanto, não, assim, até porque eu nunca tive nenhum problema, né? Mas acho que a gente tem que começar a preocupar mais com isso. Um pouco, Mas como de vez em quando? de vez em quando. No meio de semana a gente procura dar uma segurada, né? Final de semana é claro que a gente acaba exagerando um pouco. No dia a dia evita. E acompanhar, né? Fazer exame. No futuro você descobrir que tem diabetes e tiver que parar com tudo isso, como será a sua reação? Não deve ser fácil, né? Mas aí tem que parar, né? Que eu prefiro viver do que comer, né? Eu sei, E a comida tem que ser bem controlada. Desse jeito. Desse jeito. Eu tenho um dado aqui, não sei se ele é atual, gostaria até que vocês me corrigissem, de que apenas 5,3% de pessoas se declaravam diabéticos numa pesquisa que foi feita entre 2006 e 2012. É muito pouco, se a gente pensar nisso e se a gente pensar também, se a gente levar em consideração esses dados que nós colocamos na abertura do aumento da doença nos últimos tempos. É isso mesmo? Ainda há muita desinformação em relação Muita ao diabetes? desinformação e existe muita gente que é diabético e não sabe ainda. Né? E o que se estima que atualmente no Brasil, mais ou menos 10% da população tenha diabetes. Infelizmente, uma grande parte dos diabetes do tipo 2, eles passam anos e anos sem serem diagnosticados. Infelizmente, ao diagnóstico, algumas dessas pessoas já têm até complicações do diabetes. E o que pode ser feito? Porque a única forma de fazer esse diagnóstico é a pessoa procurando um exame disso, né? Normalmente, num check-up anual,
Hoje, em qualquer cardiologista ou ginecologista, já se pede isso, né? O que é? As pessoas ainda não têm acesso a esses exames? Por que é tão difícil diagnosticar a doença? Bom, o exame ele é um exame simples, né, de ser realizado e às vezes é mesmo pelo fato das pessoas desconhecerem a respeito da doença. O profissional, sim, eu já trabalhei na saúde pública, eu sei que os profissionais preocupam em solicitar o glicemia de jejum, que é o exame mais básico, né, que tem para diagnóstico de diabetes suspeita, né, para ter um confirmatório. E referente a essa pesquisa que você citou, é uma pesquisa autorreferida, né? Então, o Ministério é uma pesquisa coordenada pelo Ministério da Saúde, onde os profissionais ligam na casa do usuário e o usuário que refere se ele tem ou não a doença, se ele faz tratamento ou não. E como é uma doença crônica, que a pessoa não tem um diagnóstico simples, né? Às vezes 90% das pessoas não sabem que tem a doença. Janaína, a alimentação é muito importante no controle da doença. Eu pergunto isso porque nós vimos, o Fernando entrevistou uma senhora que ela riu ali na hora, né? A impressão que ela passou pra gente é que ela não se preocupa tanto assim com a alimentação, né? Sem dúvida, né? Então, excesso de peso e obesidade são fatores de risco para o diabetes. E a maioria das pessoas que apareceram no VT estavam visualmente acima do peso. Então, já é um fator de risco. Associado a uma alimentação inadequada, né? Então, com excesso de gordura, carboidratos simples, né? Exemplo, aquelas pessoas que consomem grandes quantidades de biscoitos, farináceos, arroz, macarrão em excesso, né? Então, são carboidratos simples, são rapidamente aproveitados pelo organismo, ou seja, se libera rapidamente açúcar no sangue, né, daquela pessoa. O que a gente recomenda é que a pessoa, né, melhore seus hábitos alimentares, não só para a prevenção do diabetes em si, né, para uma melhor qualidade de vida. Então, opte por aumentar o consumo de frutas, de hortaliças, alimentos integrais que são ricos em fibra e vão auxiliar, né, esse carboidrato mais complexo na absorção, né, do carboidrato em tempos mais prolongados se comparado àquele simples que vem o carboidrato do macarrão, do arroz. Então, o açúcar, só um pouquinho, Fernando, o excesso de açúcar causa o diabetes? Sim, sem dúvida. Esse açúcar branco, e não só o açúcar de adição no alimento, né? Como também aquele que está presente nas balas, nos biscoitos, em vários outros, no chocolate, e que as pessoas acreditam que é só o açúcar branco, o açúcar de mesa, que faz mal. Pelo contrário, deve sim observar também os rótulos dos alimentos, para saber a quantidade de carboidrato simples, né? Ou seja, de açúcar, que tem presente em cada alimento, e optar por aquele que tem menor quantidade. Posso interferir? Claro. Então, em relação a isso, que açúcar causa diabetes, eu queria fazer um parênteses que existem dois tipos diferentes de diabetes, né? Então, a gente tem o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 2, a gente poderia dizer que é com açúcar, entre aspas, causa. Não é bem o açúcar, não só o açúcar, mas o excesso de peso leva a uma disfunção do corpo. Então, o excesso de peso pode ser por excesso de gordura, excesso de proteína. Então, o excesso de peso no corpo vai levar a uma mau funcionamento da insulina no corpo, e então aparece o que? O diabetes tipo 2. Já o diabetes tipo 1 não é culpa da alimentação que essa criança tinha antes, não é culpa não é emocional também, não foi porque brigou, porque teve uma separação, porque bateu, porque falou, porque comeu. O diabetes tipo 1, que é o mais clássico de aparecer na criança, ele não tem culpados. Não tem, o vilão do diabetes tipo 1 é o próprio corpo da criança, ele é dito autoimune. Ele é autoimune, então o próprio corpo da criança produz anticorpos que cismam que aquela célulazinha do pâncreas não é dele, então não reconhece como do próprio indivíduo, e o próprio corpo da criança vai destruir aquela célula que produz insulina. Então o fator genético também não tem nada a ver com o tipo 1? Tem tudo a ver, com os dois tipos. O tipo 2 mais ainda, mas o tipo 1 também. Então tem diabetes tipo 1 não quem quer, mas tem o azar, o fator genético que está ali. Então, após a descoberta do diabetes tipo 1, aí sim, a alimentação é muito importante para o tratamento, para o controle, para a prevenção de problemas futuros, mas não foi a alimentação que causou o diabetes tipo 1. O tipo 2 sim, mas o tipo 1 não. Tem até uma brincadeira assim, o que engorda, o que emagrece. Não é bem assim. Todo diabético que está numa fase descompensada, ele vai emagrecer muito. Até o tipo 2 também. Temporariamente ele dá aquela emagrecida. Maria Janaína, sobre a prevenção, como nós tínhamos visto aqui no VT,
As pessoas que não têm, elas se preocupam bastante ou você acha que é raro chegar uma pessoa que não tem diabetes e falar assim, não, eu quero me cuidar, fazer uma alimentação correta para não ter um diabetes no futuro? Então, né, graças a esse movimento em prol da saúde, né, que a minha profissão, né, enquanto nutricionista tem aumentado bastante, né, o número de pessoas que procuram, né, cursar, fazer nutrição e se dedicar à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, acredito que o estilo de vida atual, né, então essa lógica, né, de estresse acentuado, maus hábitos alimentares, associado ao tabagismo, excesso de peso, sedentarismo, as pessoas já estão levando realmente a um patamar, né, uma análise de que isso não faz bem para a sua própria saúde, que é necessário reverter o problema. Então, as pessoas têm sim procurado, só que claro que é uma parcela mínima da população e é aquela que mais tem acesso à informação. Então, tem pessoas que realmente às vezes não foram conscientizadas, digamos assim, entre aspas, né, da necessidade de melhorar seus hábitos de vida, né, e que essa população que está com obesidade grau 2, grau 3, né, que não tem uma renda, né, suficiente e que muito se discute, né, que a escolha desses alimentos às vezes, né, oneram a família, e pelo contrário, né, quando você escolhe ter uma boa alimentação, né, você encontra alternativas dentro do seu poder aquisitivo para conseguir realmente executar, né? Então não é porque é saudável, é porque é caro. Ana Cristina, o poder público tem hoje programas destinados a essas pessoas? Nós temos na Secretaria Estadual hoje um programa que é um programa novo, né, que é o de promoção da saúde, que visa justamente isso, alertar a população para a adoção de hábitos saudáveis de vida, né, no sentido de prevenir essas doenças crônicas não transmissíveis, como o caso do diabetes. A Secretaria tem projetos, inclusive para parcerias com as escolas, com a Secretaria de Educação, para que a gente consiga essa adesão na infância ainda. Pois é, mas como é que se desenvolve esse programa na prática? Esse programa é um projeto da Secretaria Estadual de Saúde, é um projeto macro, né, que é do Ministério da Saúde, onde ele trabalha várias áreas, várias ações, desde alimentação, estímulo a práticas corporais saudáveis e prática de atividade física, é um projeto que a gente tem que trabalhar em parceria. Não é só a saúde é o condutor, mas nós precisamos de aliados, entre eles, um dos nossos parceiros é a educação. Ana Cristina, você e a sociedade científica também, né? Pois é, alguém falou que hoje existe uma preocupação do profissional em relação à doença, não é? O profissional, principalmente o profissional particular ou de convênio, se você chega lá, ele vai pedir um exame desse, mas na rede básica ou na rede pública, por exemplo, os profissionais também são orientados a fazer essa investigação? Sim, eles são orientados, as secretarias têm protocolos faz parte dos exames de rotina, o glicemia de jejum, tá? Faz parte sim da rotina clínica. Bom, nós vamos chamar nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, onde nós vamos mostrar um trabalho que é realizado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, que é referência no tratamento de diabetes. Chocolate, 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 eu só quero chocolate. Ei, de lero, lero, dá licença, mas eu vou sair do sério, quero mais. Diabetes é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe aqui a Maria Janaína, que é nutricionista, a Ana Cristina, que é coordenadora do Programa de Diabetes e Hipertensão da Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, e também a doutora Renata Machado, que é médica, endocrinologista, pediatra, especialista em crianças, né? Bom, nós colocamos aqui já que o Hospital das Clínicas é uma referência no tratamento de diabetes, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, né? É uma doença que ataca todas as idades, a gente vai até confirmar isso daqui a pouco com os nossos convidados. E a nossa equipe foi conversar com os pacientes que estão nesse programa do Hospital das Clínicas para saber o que elas acham do tratamento e como é que elas levam a vida depois do diagnóstico feito.
Anualmente, o Programa de Atendimento dos Diabéticos do Hospital das Clínicas atende cerca de 1.000 pessoas. E a Organização Mundial da Saúde calcula que nos próximos 15 anos terá um aumento de 40%. Qual foi sua reação assim que você descobriu que era diabética? Chorei muito, né? Na época eu não aceitei muito, não. Foi triste, porque tirou muita coisa minha, né? Mas depois acostumei. Estou com mais de 10 anos. E sobre o tratamento em si, quais as principais dificuldades? Atividade física, o regime, o que você mais... É muito difícil. Regime. É muito difícil e caminhada, que a gente tem que fazer muito exercício, né? Eu pesava 115 quilos, hoje eu estou com 80. Dificuldade a gente não pode comer as coisas que a gente gosta. Aí para mim isso é horrível, mas estou levando a vida. Leandro Fagundes, promotor de vendas, descobriu que tinha diabetes quando tinha 19 anos. E para você, Leandro, como foi receber essa notícia? Frustrante. Na época eu estava muito debilitado, fiquei 33 dias internado para tentar baixar minha taxa. Hoje, graças a Deus, com o tratamento que eu estou bem melhor. Doutora, como falar para o paciente, para a criança no caso, que ele é diabético, que a vida dele vai ter que mudar daqui para frente? O diagnóstico das crianças, ele é realmente assim, bem dramático, né? A família não espera e, diferentemente dos adultos, esse diagnóstico é feito assim, com muitos sintomas, a criança fica muito doente, muitas vezes é feito na UTI, então é um grande baque para a família toda, não só para a criança, dependendo da idade, ela até aceita melhor do que a família, que não tem aquela noção de que é para sempre, de quanta restrição vai ter. Então, num primeiro momento, a gente tem a família assim, chocada, tem uma negação e vem sempre a culpa, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E, então, eu gostaria de reforçar isso, que o diabetes da infância, o tipo 1, que quase sempre aparece na infância e adolescência, ninguém é culpado, não existe culpado. Isso é uma tendência que a pessoa já nasce com ela, já tem uma questão genética, ela já nasce predisposta a ter essa facilidade do seu corpo fazer autoanticorpos, ou seja, o próprio corpo não reconhece aquelas células em específico que produzem insulina como se fizesse parte do corpo dela. E então anticorpos vão para lá e destroem exatamente aquela célula específica de produção de insulina. Isso a gente não sabe o que é que leva isso a acontecer. Então, sabe-se que é uma tendência genética, mas poxa, eu tenho um filho diabético e meu outro. O que eu faço para prevenir? Infelizmente, isso não existe ainda. Já tiveram vários estudos, várias tentativas de tratamento, mas não existe algo que se possa fazer para prevenção do diabetes tipo 1. Depois de já diagnosticado, aí sim, tem uma série de tratamentos, uma série de coisas a serem feitas. Mas então, esse momento inicial, ele é difícil, ele é bem complicado, complexo. As crianças pequenas, na verdade, se saem muito melhor do que os pais. E o que fica mais difícil de novo é o adolescente, que ele tem uma revolta. Muitas vezes eu preciso de o apoio do pessoal da psicologia ou até psiquiatria para acompanhar essa criança e a família, que vai ter que aceitar algumas mudanças, às vezes mudanças radicais na família. Pois a gente viu ali os pacientes do Hospital das Clínicas, que o Fernando ouviu, eles reclamaram da questão da alimentação, não é? Eu acho que é o que as pessoas mais sentem no seu dia a dia, é retirar alguns alimentos. A gente pode dizer que dá para levar uma vida normal com diabetes? Dá para levar uma vida normal. Claro que vai ser uma vida um pouco diferente daquela que ele tinha antes e diferente daquela que os companheiros, que os parceiros têm. Porque a criança vai precisar fazer a pontinha de dedo, que a gente chama de HGT. Sem isso, a gente não sabe o que fazer com diabetes. Então, o tratamento moderno depende dessa gotinha de sangue. E é uma gotinha de sangue 3, 4, às vezes até 6 vezes ao dia. Então, ele vai ter que se adaptar. Existem medidores hoje bem modernos que é uma microgota, praticamente assim, indolor. E tem infelizmente, são mais baratos, mais difundidos, que é uma gota um pouco maior. A criança vai precisar de aplicação de insulina também, 3, 4 doses ao dia. Mas hoje em dia também a gente já tem tratamentos muito interessantes que tentam simular o que o corpo faz. Então temos análogos de insulina que são aplicados não com aquelas seringas, a criança nem vê a seringa, é uma canetinha, uma agulhinha muito fina e a aplicação é bem tranquila, acaba se adaptando a isso. Né? O mais chato, o que eles acham mais difícil realmente é a parte da alimentação.
aqui. E quantas alimentações por dia? É porque, diabético assim, para normalmente cada faz? paciente, né, há uma dieta a ser prescrita. Então, assim, o paciente com diabetes é um paciente com atendimento especial. Por quê? A partir da glicemia, né, dessa avaliação, você sim vai mensurar se esse diabetes está controlado ou descontrolado. Mas, assim, de uma maneira geral, a gente orienta para aqui, né? Independente se ele é criança ou adulto, para que consuma os alimentos, né, de 3 em 3 horas, evite ficar muito tempo sem se alimentar, para que não oscile, né, a quantidade de insulina a ser liberada, nem a quantidade de açúcar a ser disponibilizado no corpo daquela criança ou do adulto. Porque se ela passa muito tempo sem se alimentar, quando ela vai se alimentar, ela come muito mais do que deveria. Né? Então, há uma alta liberação, né, de açúcar no sangue, sendo que a quantidade de insulina produzida, né, ou não pelo organismo, você pode utilizar uma insulina artificial, né, ela não vai ser suficiente para a necessidade naquele momento. Então, o ideal é comer pequenas quantidades, mais vezes durante o dia, que é uma orientação que a gente faz para uma pessoa que não tem diabetes. Você ia comentar, na verdade, o que a gente orienta é o que a gente deveria fazer Fazendo sempre, fazer todo mundo no dia a dia sempre. Pois é, mas a doutora falou uma coisa aqui, que é do sofrimento dos pais. Que é o desgaste maior, né, da família. Quando descobrem um filho, vamos imaginar uma situação, a questão da alimentação, né? Criança ama brigadeiro, pirulito, balinha. Existe hoje, eu acredito que hoje já existe muita opção, né, de alimentos sem o consumo de açúcar. Mas como fazer, como lidar com essa situação? Eu estou perguntando para o pai mesmo, nem para a criança não. Para o pai aceitar isso, o que ele pode oferecer? O que vocês aconselham, por exemplo, ter uma festinha de aniversário e lá ele vai ter o brigadeiro que ele não vai poder comer. O que ele faz nesse caso? Esse não vai poder comer não é bem assim. Hoje em dia a gente já tem a possibilidade, e eu recomendo isso só para pessoas muito bem controladas e com assim, a família toda muito ligada, que é o quê? Você fazer a contagem de carboidrato. Então, por exemplo, quindim, que um quindim diet não vai prestar, né, gente? Brigadeiro também não é a mesma coisa. Então, tem algumas guloseimas e às vezes você está numa ocasião, eu quero comer igual todo mundo. Existe a possibilidade de você então pegar aquele alimento, você mede quanto que ele tem, quantos gramas de carboidrato tem esse alimento? Tem X. Como está a minha medidinha agora? Tá Y. Faz-se uma conta e você faz uma dose extra de insulina naquele horário. Então, isso pode funcionar muito bem, mas você tem que tomar muito cuidado com o excesso, porque pode até não subir a glicemia. Se você fizer isso demais, vai ter aumento de peso. E o aumento de peso no diabético, ele é terrível, porque você vai precisar de mais insulina ainda, o controle fica mais difícil. Então, eu tomo muito cuidado para indicar a contagem de carboidratos, porque a gente vê que quase todo mundo abusa. Você sabe a sua experiência. E, na verdade, essa contagem de carboidrato ela tem que ser feita por um profissional da área de saúde, de preferência nutricionista, né, que ele vai orientar como deve ser feita essa contagem. A partir do momento em que a pessoa ela realmente foi capacitada para esse autocuidado, aí sim ela está apta a fazer esse cálculo. Porque do contrário, quando você busca na internet informações de qualquer jeito, e aí não dá certo. Aí Dr. Google e acaba... cuidado com o Dr. Google. Doutora, filhos de pais diabéticos têm maior propensão em ter a doença? Tem maior propensão. Não quer dizer que vai acontecer, mas existe sim um risco maior. Mas é interessante que, olha só, uma doença quando a genética é muito contundente, o irmão gêmeo idêntico, aquele gêmeo monozigótico, quando um tem, o outro vai ter. No diabetes é só 50%. E os outros 50%? Da onde é que vem? A gente não sabe exatamente o que é no ambiente que serve como gatilho para aquela autoimunidade manifestar. Tem algumas dicas, algumas coisas já são conhecidas, por exemplo, algumas infecções virais e algumas infecções congênitas, rubéola congênita e alguns tipos de vírus. A introdução precoce do leite de vaca no primeiro ano de vida tem também o maior risco de aparecimento do diabetes tipo 1, não só do tipo 2 via obesidade, mas do tipo 1 autoimune. Uma outra pista é a deficiência da vitamina D, que é a vitamina que a gente consome, né, pelo sol. Né? E hoje em dia o Brasil está assim com uma grande epidemia de falta de vitamina D. Apesar de termos tanto sol, mas está todo mundo o quê? Indoor, né? As brincadeiras, mesmo que de brincar, de correr e tal, são em lugares fechados. As crianças
realmente Mais tomam muito pouco restritas. sol. Nosso alimento não é rico em vitamina D. Teoricamente não precisaria ser, que a gente tem sol Ainda tem o à filtro vontade. solar, né? Que a gente, todo mundo Bloqueador é solar. orientado a usar filtro solar o tempo inteiro, né? Então, essa orientação não serve para criança. Né? Do tempo inteiro não, só a criança mais velha, né? De 15 anos, por aí, mocinhos, rapazinhos e mocinhas, justamente por causa da vitamina D. Aquela história, banhozinho de sol no neném, tira a roupinha, nenenzinho pequenininho e tal, e a gente faz quando é pequenininho, depois vai ficando mais solto, mas a criança grande também, o adulto, deveria tomar um banhozinho de sol. E o sol do bem, para não ter o problema da pele, envelhecimento e câncer de pele, mas tem que ser o sol sem o filtro. O sol com o filtro, você não faz a conversão da vitamina D. Ana Cristina, feito o diagnóstico, como é que é o tratamento do doente na rede pública de saúde? Bom, o SUS ele disponibiliza, né, a medicação, né, tem as medicações que são preconizadas, tanto a insulina também, a regular, a NPH. E um avanço que nós tivemos nos últimos anos foi o advento da farmácia popular, que ficou mais acessível também às medicações, aumentou o número de medicações disponibilizadas na rede também. Né? Então, e essa medicação ela é gratuita? Então? É gratuita, desde que o usuário apresente a receita médica, né, dos últimos 3 meses, a receita não pode ultrapassar isso, e com o comprovante de endereço e o documento pessoal. E esse acompanhamento é feito sempre? Tem um trabalho assim, contínuo? Tem um trabalho contínuo. Esse usuário ele é orientado tanto na rede privada, né, a consultas médicas periódicas, né, de 3 em 3 meses para esse controle, e na rede pública também. Tá? É garantido a ele esse retorno para que ele justamente faça esse acompanhamento. E não tem dificuldade em conseguir a insulina, o medidor? No momento que ele é cadastrado pela unidade de saúde, ele já faz um acompanhamento, já é garantido para ele o retorno, né? Então, assim, isso depende muito de secretaria para secretaria. Esse é um dos nossos objetivos de trabalho quanto secretaria estadual, é justamente esse, padronizar esse atendimento, é fazer um protocolo para o estado único, né? Que o usuário que mora em Goiânia, reside em Goiânia, e o que reside no interior tem o mesmo acesso, né, e garantia dessa medicação. Eu tenho uma curiosidade também, é perigoso às vezes a gente falar isso, mas é possível controlar o diabetes especificamente com alimentação? Por exemplo, a pessoa que está com dificuldade em conseguir esse encaminhamento, ou que conseguiu uma consulta, sabe, está no programa, mas não conseguiu agendar a próxima. É possível fazer isso só através do alimento? É muito perigoso, né? Pensar nessa frase. Por quê, né? Quando a gente entende a dimensão que é o diabetes. Então, assim, não é que ele vai conseguir dar solução para o problema sozinho, mas na impossibilidade de ter um atendimento naquele momento, ter conhecimento, né, para com autocuidado é fundamental. Então, o ideal é procurar ajuda médica e de outros profissionais de saúde. Quando não é possível, aí sim essas orientações, como a gente está dando aqui ao vivo, né, para colocar em prática. Então, assim, o ideal foi diagnosticado, foi diagnóstico médico, aí você vai lançar a mão de outros profissionais de saúde para te ajudar nesse cuidado. Então, assim, se foi o médico, é o clínico geral, há necessidade ou não para o encaminhamento para o endocrinologista, né? Então, a gente tem determinados casos em que é necessário o profissional endócrino mesmo nesse atendimento de frente com o paciente e nesses retornos. Além do profissional endocrinologista, como você mencionou no caso das crianças e adolescentes, né? Que é uma dificuldade de aceitação da própria doença por parte dos pais também. Então, auxílio do psicólogo, né? Psiquiatra, o profissional nutricionista, ele é fundamental em todo esse processo, né? Sem dúvida, para justamente conseguir controlar essa glicemia por meio da alimentação e para que a pessoa entenda que alimentos ele pode consumir, em que quantidade, com que regularidade. Como você bem falou, não é que vai ser impossibilitado de comer algo. Olha, nunca mais eu vou comer um brigadeiro tradicional. Não quer dizer isso, quer dizer que em momentos em que eu estiver com os níveis glicêmicos controlados, né, havendo a possibilidade, né, ali no local de consumir esse alimento, eu vou fazer. Mas claro, com a consciência de consumir uma porção de X gramas, que tem X% de carboidrato, gramas de carboidrato. Utilizei a minha insulina, ela é insulina própria para esse processo? Sim ou não, né? Então, assim, é uma escolha
que o paciente vai fazer de consumir aquilo, mas é uma escolha consciente a partir do momento que ele tem informação para tomar essa decisão. Não é fazer de qualquer jeito. Eu não vou eu não consigo consulta com endócrino. Toda vez que eu vou ao clínico ele me fala, olha, troca o arroz tradicional para um arroz integral, evita biscoitos refinados, evite o açúcar branco, opte por adoçante. E aí ele fala assim, eu vou lá e vou consumir um mascavo, porque ele falou que o branco não pode. Não é isso. Não, eu estou fazendo trocas saudáveis, então eu vou reduzir o consumo do açúcar branco e vou utilizar o adoçante, né? E aí tem as escolhas dos adoçantes, então a gente tem uma gama imensa de adoçantes para cada tipo de necessidade, né? Então a gente tem adoçantes que são ricos em sódio, então para o paciente que tem pressão alta, eu trocar o açúcar comum para um adoçante riquíssimo em sódio também vai trazer malefício. Então da importância dos profissionais de saúde trabalhar de forma integrada, né? E pensando sempre na melhoria da qualidade de vida desse paciente. Em relação às crianças, claro, estou sempre puxando aqui pro meu lado, né? Mas é porque é uma coisa, é muito diferente. O diabetes tipo 1 e o tipo 2, eles são muito diferentes. Eles têm bases fisiopatológicas, ou seja, o que levou ao diabetes é muito diferente. Então, para a criança, eu quero deixar essa mensagem muito clara. A criança precisa de insulina sempre, no momento do diagnóstico, para o resto da vida. Tem que deixar isso muito claro. O diabetes tipo 1 é tratado com insulina. Do começo não é opcional, né? Não é opcional. E então, quando dá um comprimido para uma criança, estão fazendo uma coisa errada. E de vez em quando a gente vê isso. Né? E é um absurdo clínico, mas infelizmente a gente vê isso aí de vez em quando. Ou só com alimentação, né, doutora? Ou só alimentação. O que acontece? O comecinho do diabetes, a gente chama de fase de lua de mel, é esse termo mesmo. Então, ele ainda tem um pouquinho de pâncreas funcionando. Quando vem os sintomas clássicos, aqueles tomar muita água, fazer muito xixi, muita fome, come demais e emagrece, fica com aquele gosto na boca, assim, aquele de maçã podre, e passa muito mal, vomita. Então, esse quadro clássico, quando isso acontece, a criança já destruiu. Esses são sintomas das clássicos. crianças. É um sintoma de descompensação descompensação aguda, tanto em adulto quanto em criança, né? Isso é muito clássico no diagnóstico da criança, ninguém sabe que é diabético, ele entra num quadro desses. Quando isso acontece, 80% do pâncreas já foi destruído. Mas ele tem aquele 20%. Aí começa o tratamento, seja ele qual for mesmo, seja só dieta, vai dar uma melhoradinha. Acontece que se você ficar só com a dieta, ou se derem um comprimido, que na verdade é para tipo 2, temporariamente... O comprimido é o quê? É o hipoglicemia antioral. São vários tipos, né? Mas ele serve para o diabetes tipo 2. Temporariamente vai funcionar um pouquinho. Por quê? Porque ele está na lua de mel, ele tem 20% do pâncreas ali. Né? Mas o que eu quero, o que é o ideal hoje? Já tem pesquisa mostrando, eu preciso entrar com a insulina logo, para ele ficar bem, sem risco de acontecer de novo essa descompensação, e para eu salvar, guardar esse 20% do pâncreas ali com todo carinho e amor. Porque quanto mais tempo isso sobreviver, melhor para essa criança. Então, aquele ajuste fininho ali, quem vai fazer? Aquele restinho de pâncreas que ele tem, esses 20%, eu quero cuidar dele muito carinho e amor, para ele durar bastante tempo. E a criança que ela é bem controlada no início, existe uma memória fisiológica, uma memória de controle. Então, ela tem uma tendência de, para o resto da vida, ser bem controlada. Vai ter muito menos risco de complicação crônica, que é isso que a gente tem muito medo no futuro. De problema de vista, de cegueira, problema de rins, pode até precisar de um transplante, uma hemodiálise, maior risco de doença cardiovascular, do pé diabético que leva à amputação. Então, como é que eu vou prevenir isso? Poxa, uma criança de 1 aninho ficou diabética, que infelizmente tem acontecido. Nossa, tem a vida inteira de diabetes pela frente. Quanto mais os anos passam, maior o risco de complicação crônica. O que evita complicação crônica? O bom tratamento. É o tal da pontinha de dedo dentro de um limite legal. O exame da hemoglobina glicada, que é a média de todas as glicemias dos últimos 3 meses, dentro de uma faixa boa. Então, a insulina é o nosso grande aliado. Ela não é vilã. A insulina é a heroína. Tá certo. É mais frequente em homens ou mulheres? Não tem diferença. Não tem diferença. Não tem diferença. Não tem diabetes? Não, diabetes não. As outras doenças autoimunes, muito mais em mulher, muito mais, mas diabetes não. A gente Ela pode é bem dizer... democrática. Ela é bem democrática. A gente pode dizer que diabetes mata ou são as doenças desencadeadas? As duas coisas, né? As duas coisas. Você pode... Mata também, se você tiver uma descompensação aguda muito forte, tipo 2 também. Então, você faz uma acidose, pode entrar em coma. Então,
tem esse risco. Coma, eu quero saber o que é isso, coma diabetes, a gente ouve falar muito logo após o nosso intervalo comercial. Voltamos já já. Found myself today singing out loud your name. You said I'm crazy. Nada é mais real que aprender maneira simples de viver. Tudo é tão... Aceitar a doença e suas limitações não é uma tarefa fácil. Foi o que aconteceu com o Raimundo. Há 13 anos, ele descobriu que tinha diabetes e hoje sabe da importância do tratamento para ter uma vida melhor. Vamos ver. Em 2001, o funcionário público Raimundo fez o teste do furinho no dedo para checar a taxa de glicemia no sangue. Mas aí veio a surpresa, né, Raimundo? Veio a surpresa, eu fiquei decepcionado, porque eu não esperava que por essa reação da doença, né? A pessoa fica muito triste ao saber que tem essa doença? Fica triste porque é uma doença que não tem reversão, né? E você tem que aprender a conviver com ela, né? Como sua família reagiu assim que soube dessa doença? Todos ficaram tristes, mas a solução é admitir e conviver com esse tipo de doença. Raimundo, quais foram as principais consequências assim que você soube da doença? O que você teve que parar? As principais consequências que eu entrei em depressão, viu? De imediato eu emagreci 18 quilos, já sou magro, emagreci 18 quilos, quase que desapareço do mapa, né? E aquela depressão tão forte que a gente fica sem saber o que vai acontecer na vida. Acostumei com a doença, né, porque sei que é irreversível, não tem cura, então eu tenho que fazer um tratamento para ter uma vida melhor. Doutor, é difícil, quando chega numa certa idade, ter que fazer esse tratamento, né? Como aconselhar esse paciente a falar que ele não pode, no caso dele ele parou de beber, parou de fumar, ter que fazer essa mudança radical da sua experiência? Não é fácil, não é? Mas você sabe qual que é a maior dificuldade com os adolescentes? Engraçado, né? Os adultos, a gente tem como usar a racionalidade. A criança pequenininha, os pais têm um certo controle ali. Às vezes é uma criança que desde pequena, não posso, e faz o HGT bonitinho. Chega na adolescência, o negócio complica. Já tem aquela fase de revolta natural, assim, habitual da própria adolescência. E assim, acontece algumas vezes do paciente que era tão certinho, tão bonitinho, começa a inventar HGT, inventar o resultado do aparelho ali. Alterar os valores, Alterar os né? valores, fingir que fez insulina e não fez, mudar a dose de insulina. Então, alguma criança que nunca internou, de repente, na adolescência... Compra os chocolates em casa, esconde debaixo né, das roupas, tudo isso. A gente ouve muitos relatos dessa fase da adolescência, a não aceitação por parte do adolescente. Porque ele quer ser igual, né? Ele tem aquela necessidade de ser igual aos outros, né? De autoafirmação. E diante da doença, essa dificuldade, ele não poder compartilhar os mesmos alimentos que os colegas, né? Os amigos em casa, a própria família, né? Que vem aquele estresse familiar, que a mudança alimentar tem que ser para toda a família. Não dá para mim comprar para uma criança, né, um alimento e deixar o outro porque o outro não pode. Então, esse transtorno familiar gera muito conflitos, né? A gente observa Esse ponto é muito interessante, e eu sempre bato nessa tecla que é uma mudança da família. Ah, mas e o outro fulaninho? Poxa, o outro irmãozinho não tem uma doença crônica. Ele pode até comer isso na rua, tal, ou vai ao pai, mas eu não vou mudar por causa dele. Gente, mas fazer uma batatinha frita, colocar na mesa, você comer e esperar que o outro não coma, isso... Tem que mudar, então, para todo mundo. A família inteira. Se a família não tiver em concordância, um envolvimento, é muito difícil. Não tem Por que perde tanto peso, no caso do... Isso é quando está descompensado. Então, porque a insulina, ela serve para uma série de coisas. A mais importante, né, é o que? Pegar o açúcar que está no sangue e botar dentro da célula, para a célula se alimentar daquela glicose. Mas ela serve também para outros fatores, e o ganho de massa magra, músculo, e
depósito de gordura também. Então, ela é um anabolizante. Quando falta a insulina, então o que acontece? Você vai perdendo, então, a musculatura, perdendo a sua gordura. Existe até uma descrição do tempo de Hipócrates que falava que a palavra diabetes vem até de sifão, né? Que a água entra e sai e que a pessoa se derretia através da urina. É mais ou menos isso mesmo. Você vai perdendo o açúcar pela urina, a urina fica mais volumosa porque o açúcar puxa a água e você não consegue depositar a sua gordura. Então, na fase de falta aguda de insulina, a pessoa emagrece demais. Vamos voltar nessa questão. Primeiro, o que é o coma diabético? Doutora. Bom, então, coma quer dizer que a pessoa está sem as suas faculdades não está ciente, não tem consciência. É um coma, como se fosse um coma. Como se fosse um coma de só que desencadeado pelo excesso de glicose no sangue, né? Esse excesso. Temos os dois tipos, né? O mais frequente, na verdade, é o coma hipoglicêmico, ou seja, baixou demais o açúcar. Tem que deixar claro que o diabetes não leva à hipoglicemia, mas o tratamento do diabetes pode levar à hipoglicemia. Todo diabético bem controlado, de vez em quando dá uma baixada. E a gente indica o que tem que fazer. Então, se os sintomas são leves, a pessoa tem que comer um açúcar, nesse caso um açúcar puro. Então, não é a hora de vou aproveitar para comer um bombom. Porque nesses casos você tem a mistura de gordura com açúcar. A gordura não deixa absorver o açúcar na hora, você não resolve o seu problema que está passando mal. E dali 2 horas sobe demais. O açúcar branco mesmo? Pode ser mel, pode ser açúcar mascavo. Ele é facilmente absorvido. Isso, balinha, pirulito, para subir rapidamente. Se a pessoa já está com uma baixa na consciência, então ela está meio, vamos dizer assim, meio sonolenta, ou pode até levar a convulsões, você não pode colocar alimento na boca dessa pessoa. Então, nesse caso, a gente tem uma medicação que chama glucagen ou glucagon, é o contrário da insulina, você aplica e sobe na hora a glicemia, a pessoa melhora e vai para o pronto-socorro para tomar as providências. Chegar ao coma hipoglicêmico é bem incomum hoje em dia, mas pode acontecer. Pode acontecer geralmente porque a pessoa fez uma dose errada, propositadamente ou não. Esqueceu, né, que havia aplicado. Esqueceu que havia aplicado. Ou então, assim, você tem 2 tipos de insulina. Uma insulina de longa duração, é uma dose grande, mas vai durar 24 horas. E a insulina ultra rápida, que é para uma dose pequenininha, para só aquela refeição. Trocar isso. Então, faz uma dose muito grande de uma insulina que deveria ser uma dose pequenininha. Certo. A gente falou aqui da questão da família, o envolvimento da família, a mudança de hábitos na família. Eu quero saber uma coisa. Primeiro, qual é a diferença de diet para light? Dos produtos. Hoje em dia você encontra, né? Em qualquer supermercado você tem lá toda uma seção de produtos light e diet. Qual que é a diferença? Então, interessante é analisar, né, a expressão em inglês, né? Diet, dietético, light, leve. Então, assim, o alimento dietético, ele tem um fim específico. Então, ele pode ser com restrição de sódio, de açúcar simples. Não, você tem que observar, ele é diet em quê? Entendeu? Não basta ser diet, que ele pode ser consumido por um diabético. Então, ele tem que ter teores reduzidos para aquilo que você necessita. Então, se eu sou um diabético e hipertenso, então não basta eu consumir um alimento dietético com restrição de açúcar. Eu tenho que avaliar também a quantidade de sódio ali presente, né? Então, é interessante que ele observe isso. É quando você retira um determinado ingrediente dietético. Certo. E o light? E o light, ele é leve. Então, é o que mais é consumido pela população. Então, ele é reduzido né? Ele pode ser reduzido em açúcar, reduzido em gorduras, né? Então, assim, é uma opção, né? Mas para o diabético, melhor é que ele escolha o alimento diet, o dietético, né? E que a pessoa que não é diabética não escolha esse tipo de alimento. Por quê? O chocolate diet, né? Então, algumas pessoas, né, que isso é um falso mito, de que por ser diet, ele é mais saudável do que o tradicional. E é o contrário. O alimento diet, ele tem restrição de açúcar, porém a quantidade de gordura ali presente é superior ao tradicional. Então, tem uma maior densidade energética ali dentro. Então, eu fiz essa pergunta exatamente porque a gente falou o seguinte: você não vai fazer uma batata frita numa casa que tem uma criança diabética, por exemplo. Toda alimentação, ela acaba sendo feita, você tira o açúcar branco da sua casa, certo? Mas não é só açúcar branco. Mas não é só açúcar branco. Eu quero falar especificamente do açúcar pela substituição do açúcar pelo alimento diet ou pelo adoçante.
As pessoas que não têm diabetes, elas podem consumir, ela quase me respondeu isso, né? Elas podem consumir esses alimentos dietéticos, light, ou esse adoçante normalmente? Com moderação. Porque a quantidade, dependendo do tipo de adoçante que você consome, pode trazer malefício para o seu organismo. Então, tem vários tipos de adoçante. O que a gente recomenda é aquele que não seja artificial, mas sim de origem vegetal, um exemplo. Então, sucralose, que eu costumo recomendar. Justamente. Qual? É claro, sucralose. O sucralose é o mais caro de todos. Ele vem da cana-de-açúcar também, não dá aquele gosto ruim. O stevia também é legal, mas o gosto não é tão legal quanto o sucralose. A diferença é o valor, né? Então esses adoçantes, né, de origem vegetal, né, eles trazem menores danos ao organismo da pessoa, porém tem valor empregado, né? Então eles têm um custo mais elevado. Então a gente deve recomendar, porém com moderação. O ideal é a pessoa tem o hábito de consumir um suco adoçado. Então mudar o hábito, por exemplo, se vou consumir um suco de laranja, a laranja está azeda, né? Eu vou bater com o quê? Eu pego um liquidificador e bato junto com a cenoura adoça a laranja. Eu vou ter um suco adoçado, rico em fibra, porque eu não coo, e o quê? Adoçado de forma natural. Então, a beterraba também é um excelente adoçante. Estou falando para diabético, não. Estou falando para uma pessoa que não é diabética. O duro é mudar aquela pessoa que gostava de tomar a Coca-Cola ou refrigerante ou um suco muito adoçado, mudar esse paladar. Mas o paladar muda. Ele muda depois de um certo tempo. Adaptável. Pois mas você está dando essa sugestão para aquela pessoa que não é diabética. Que ela pode, dentro de casa, você pode substituir, adoçar esses produtos com essas outras opções. Mas e o diabético? O que ele vai tomar um suco de laranja puro, de limão com adoçante, assim. O ideal é a fruta, né? O ideal é a fruta, justamente, né? Que ele consuma a fruta, pelo menos 5 porções ao dia, né? O que a gente recomenda de colorações diferentes, né? Tem quem quiser pesquisar na internet, né? 5 ao dia, que é o que a gente recomenda, colorações diferentes, porque aí você vai ter vitaminas e minerais diversos, né, sendo absorvidos diariamente pelo seu organismo. Então, quanto mais colorida a refeição, mais saudável ela é. E essa indicação que eu falei, né, para uma pessoa que não é diabética, né, consumir esse exemplo que eu usei, o suco de laranja com a cenoura. O problema, ele está quando esse diabetes está descontrolado e até mesmo a quantidade, né, de vegetais e frutas que ele consome deve ser observada. Então, daí a indicação de um profissional da área de saúde. Algum tempo falaram também da água com quiabo, né? Questão, assim, criou uma polêmica. De vez em quando o pessoal surge umas coisas meio loucas aí. Tem a tal da folha de insulina. Isso, a pata de vaca. Bom, gente, folha de insulina, deram esse nome para uma folha, mas não tem nada a ver com a insulina, o hormônio que o pâncreas produz. Então, não dá para substituir. Tem gente que já tentou fazer isso e aí para na UTI. Berinjela, né? Tem intoxicação. Peraí, água do que você falou? Quiabo? Água com quiabo. Mas não resolve nada? É porque assim... Não tem estudos, né? Gente, mas quem utiliza, fala que dá uma controlada. Mas sabe uma coisa? Ele melhora a saciedade. Então, assim, a água com quiabo, né, tem correlação com a saciedade. A pessoa vai ter a falsa impressão de que ele está cheio, saciado, reduz a fome. Então, o quiabo está associado melhorando. a isso. Quando a pessoa também se dispõe a tomar uma água com quiabo, uma água de berinjela, uma coisa horrorosa, ela não está fazendo só isso. Ela passou a fazer uma caminhada, ela está comendo melhor. Tomar medicamento na hora certa. Faz parte de todo um contexto. A pessoa que vai tomar uma água de quiabo, ela não está só fazendo isso. Ela está fazendo atividade física, controla o peso corporal. E são coisas que têm fibras. Então, a gente já tem a questão da fibra da saciedade também. Justamente. Eu queria só para a gente dar uma reforçada na questão dos sintomas. A senhora colocou aqui os sintomas, ele não é só de crianças, aqueles que você citou. Isso é uma descompensação aguda. Tá, deixa eu fazer de novo a pergunta. Nós colocamos aqui, desde o começo, que ainda há muito desconhecimento em relação à doença, um baixo diagnóstico, número de diagnóstico de casos. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, que os pais ou a própria pessoa que de alguma forma tem uma desconfiança, quais são os sintomas que devem levar essa pessoa a um profissional? Então, os sintomas clássicos que a gente chama de pólis. Então, o pólio é o que? O excesso. Então, uma pessoa que tem poliúria, então faz muito xixi, toma muita água e quanto mais água toma, mais xixi faz, nunca está satisfeito, sempre com uma sede muito grande e come demais e mesmo assim está emagrecendo.
certo? A gente pode ver muito em crianças, na fralda, a formiga indo atrás da fralda, a formiga no cesto dali, sanitário. no vaso sanitário, quer dizer, esse açúcar tá doce, tá com... Xixi tá doce ali. São os sintomas clássicos. Quando tá um pouquinho mais para frente, o que acontece? Aí a pessoa já começa a ficar desidratada, vomitar, alteração do nível de consciência e fica com um cheiro, né? Muita fraqueza e muito indisposto. Cansaço. E um cheiro na boca que é clássico, parece o de massa podre. Aquele cetona, ou então a pessoa que faz uma dieta muito rigorosa, às vezes também fica com um certo mau hálito. Esse mau hálito do diabético, ele é clássico, come, mesmo assim tem aquele mau hálito de quem não está comendo nada. Agora, o tipo 1, ele sempre vai fazer esse quadro, às vezes não tão florido, porque faz o diagnóstico mais rápido, mas começou a ter sintoma. O tipo 2, que é o clássico daquela pessoa que vem engordando, ele é muito traiçoeiro, porque às vezes a pessoa nunca vai ter esses sintomas. Passa desapercebido. Então, se a pessoa tem familiares com diabetes tipo 2, ou não tem familiares, mas ela está engordando, principalmente aquela gordura mais relacionada com a barriga, ela tem que procurar ativamente para fazer o exame. Então, ela vai poder fazer esse diagnóstico mais precocemente. Infelizmente, vários pacientes diabéticos tipo 2, quando vão descobrir que são diabéticos, podem ter 8, 10 anos de diabetes e não sabiam, não trataram, né? E já tem sequelas. Já tem as complicações do diabetes, né? Quais seriam essas complicações? A retinopatia diabética, a amputação do pé diabético, já chega com uma ferida que não cicatrizou e que pode levar, né, uma neuropatia e uma insuficiência renal aguda. Tudo isso são, ao longo dos anos, uma doença por não ter esse sintoma, não ser tão clássico assim no adulto, né? Associado à má alimentação, à falta de atividade física. Então, ao longo dos anos, ele vai acumulando esses riscos. E quando chega ao diagnóstico, ele já chega com alguma complicação da doença. E esse é o maior desafio nosso hoje, quanto SUS, né? Quanto ao diagnóstico precoce da doença. Nós trabalhamos num programa fazendo esses rastreamentos em eventos, tudo. É alarmante o número de pessoas que não têm diagnóstico quando vai fazer o teste de glicemia capilar. Por exemplo, nós estamos com um trabalho da Secretaria Estadual em parceria com o Batalhão de Trânsito, fazendo um rastreamento com os caminhoneiros nas estradas. Então, já foram vários caminhoneiros que chegaram com glicemias acima de 300, né? E na estrada, né? Em trânsito. E isso a gente já pede para que ele já seja encaminhado, atendido ali por um médico e encaminhado para a unidade de saúde. Pela polícia, ele já é interrompida a viagem. Tá? Para ele fazer um diagnóstico e já iniciar o tratamento, ele não prossegue a viagem. Então, isso já serve de um alerta para a gente. É interessantíssimo o tema, a oportunidade da gente discutir isso aqui hoje. Deixa eu tirar uma dúvida. As pessoas costumam, principalmente as pessoas mais velhas, elas costumam dizer o seguinte: quem tem uma feridinha que não cicatriza, que não sara, você tem diabetes. Isso tem alguma comprovação, um relacionamento realmente com a doença? Tem, né, doutora? Tem sim, principalmente de extremidades, né, que são as neuropatias, que perde a sensibilidade. Principalmente com o decorrer dos anos, né, que é 10 anos para diagnóstico, 9 a 10 anos, as pessoas, então passa muito desapercebido. Eu estou fazendo muito xixi porque eu estou com muita sede, o clima está quente, né, eu estou tomando muita água. Eu estou emagrecendo porque eu estou fazendo dieta. Não é a dieta, é a própria doença que está desencadeando e provocando, né, essa desidratação, esse emagrecimento, essa sequela, né? E às vezes passa desapercebido, nem sempre. A candidíase na mulher, que é a coceira, o prurido vaginal, também é um dos sintomas, né, clássicos que a gente pode investigar para diabetes. Não existe nenhum alimento que causa diabetes? Não existe, tá? Então isso tudo é conversa também. E não existe diabetes emocional. Não. É uma coisa que eu queria comentar, que mas é tão comum aparecer quando assim, os pais divorciaram, ou alguém faleceu, alguém muito querido da criança. O que acontece é que o diabetes aparece vinculado a algum estresse. Então pode ser o estresse de uma pneumonia, de uma batida de carro, ou o estresse emocional.
Mas ele já tem aquele tendência. metabolismo sendo alterado, o pâncreas vai sendo destruído, e aí vem um estresse que vem como gatilho. Qualquer estresse, você aumenta hormônios que vão contra a ação da insulina. Então, adrenalina, cortisol, GH. Então, não é culpa daquele evento estressante, mas ele é só o gatilho. Não ia ser hoje, ia ser dali 3 meses. Ah, teve esse gatilho, foi hoje. Acabou o tempo. Acabou, gente. Infelizmente, nosso conversa, tempo acabou. Mas a nossa intenção era exatamente o que a Ana Cristina colocou, é trazer o assunto em discussão. Acho que quanto mais a gente fala, mais pessoas se despertam para uma possibilidade de um sintoma e pode procurar ajuda na rede pública de saúde também, com os profissionais que estão aí. Muito obrigada a vocês, doutora Renata Machado, Ana Cristina Gonçalves, Maria Janaína Cavalcante. Foi um prazer recebê-las aqui. Prazer foi nosso. Obrigada. Tchau, Fernando. Tchau, Suzete. Tchau, tchau. Uma boa noite para você. Não perca o reprise do Sobre Todas as Coisas, sábado às 7 da noite. Estaremos de volta na outra segunda. Singing out loud your name, you said I'm crazy. If I am, I'm crazy for you. Sometimes sitting in the dark, wishing you were here turns me crazy. But it's you who makes me lose my head. And every time